O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. O almoço de Antônio Sales, voz Iba Mendes. Naquela manhã, fora o Joaquim botar sentido ao roçado, em lugar do Chico, o caboclinho da casa, que tinha ido à vila fazer umas compras. Era já em começo de maio e a plantação pampeava um vigor esplêndido, prometendo abundantíssima colheita. Maus olhos não a podiam ver. O milharal carregado de grandes espigas, em cujos ápices vermelhava a mecha dos cabelos, agitava ao vento os penachos louros dos seus pendões, e pelas suas hastes subia invasoramente o feijoal num enrodilhamento de serpe, salpicado de flores arroxeadas em forma de pequenas borboletas, todo eriçado dos estiletes recurvos das vargens. De um e de outro lado do riacho, que atravessava sinuosamente o roçado, via-se o verde unido e terríssimo do arrozoal, pondo uma faixa garrida e clara na tonalidade intensa das outras vegetações. As cabeceiras, jerimuzeiros e melancieiras haviam-se alastrado por todo o solo, entrelaçando-se num texume inextricável e desabrochando promiscuamente em grandes flores de neve e de ouro fosco. Como um contraste àquelas furiosas expansões de seiva, elevavam-se de longe em longe grandes esqueletos de árvores que o fogo das coivaras não conseguira abater, e ali ficaram em atitudes estáticas de fulminados, com os braços negros tragicamente abertos, como a amaldiçoar a vida que tripudiava impudente a seus pés. Às vezes aqueles espectros requeimados davam a ilusão de um mágico reverdecimento quando as miríades de periquitos vinham pousar sobre eles, enfeitando-os com o verde álecre de sua plumagem. Sob aquele fictício esfolhamento, os desgraçados pareciam viver e não mais entristeciam a paisagem com suas silhuetas lúgubres e ameaçadoras. Mas eram curtos os instantes em que gozavam o consolo que lhes traziam as aves compassivas, porque dentro em pouco uma detonação reboava e uma saraivada de chumbo vinha pôr em debandada os seus hóspedes, que fugiam num voo alucinado, a grasinar estridulamente, menos os que caíam exânimes, varados pelos projéteis assassinos. Era justamente para dar caça aos periquitos que o Joaquim ali estava, desde as 7 da manhã, de espingarda na mão, o embornal das munições a tiracolo e uma grande faca de mata a pender do cinturão que lhe apertava a camisa de algodão da terra. Aqueles malditos estavam a dar cabo dos legumes, e isto sem falar nas raposas, que também tomavam parte na obra de destruição. Para apanhá-las, armavam-se laços em frente a alguns buracos, praticados propositadamente na cerca. Uma delas foi encontrada pelo rapaz, viva ainda, pendurada por uma pata da forte vara da armadilha, contorcendo-se em vãos esforços para libertar-se, raspando com as unhas o chão, que mal podia tocar. 3 pauladas seguras puseram termo ao seu suplício. A nuvem de periquitos pairava medrosa sobre o roçado, executando rápidas manobras de investida e retirada. "Show, bichos!" gritava vibrantemente o Joaquim, quando os via descerem mais sobre as plantações, e quando fadigados eles iam pousar sobre as árvores mortas, uma carga de chumbo miúdo os dizimava, fugindo os sobreviventes para os recessos da mata próxima. Bandos de outras aves, coriças, azulões e piriguás baixavam frequentemente sobre o roçado, e o pobre do Joaquim andava numa lufa-lufa, de um aceiro a outro, a jogar pedradas e a gritar frenético: "Show, bichos!" Por volta das 9 horas, amainara-se um pouco a fúria da passarada famélica,
que se via afinal obrigada a espaçar os seus assaltos. O rapaz sentiu fome e pensou no almoço. Não vinha comida ao roçado para o Chico, pois que este a trazia de casa, um pedaço de carne assada, um naco de rapadura e um pouco de farinha, tudo dentro de um saquinho de retalhos emendados. Quanto à água, o riacho estava ali perto. O Joaquim, porém, não trouxera comida, e alguém havia de trazê-la, mas quem? O Honorato não poderia vir, pois saíra muito cedo para pegar uma vaca que constava estar parida no mato. Só se mandasse a Vicência. A ideia dessas dificuldades aguçou-lhe o apetite, que ele resolveu enganar comendo uma melancia. Desembainhando a faca, entrou num embastido, onde muitas dessas frutas se exibiam, enormes, oblongas, listradas de vivas rajas verdes. Em todas elas haviam traçado a ponta de faca, a mesma marca com que o dono do roçado ferrava o gado. Joaquim inspecionou-as todas, batendo-lhes com a unha no casco, até que encontrou uma em que o piparote produzia um som cavo. Estava madura. Trouxe-a para o limpo e, com um só golpe da faca, partiu-a de meio a meio. As duas bandas apresentavam no centro uma bela mancha de um vermelho úmido e rútilo de lábios de mulher nova. E partindo entalhadas, foi o rapaz devorando gulosamente como um animal faminto aquela polpa doce e refrigerante que se lhe desmanchava na boca. Fim do repasto, ficou-se a cismar à toa, espicaçando maquinalmente com a faca as cascas de melancia. O estômago saciado já não reclamava almoço e não diminuía, entretanto, a impaciência com que o esperava. Talvez o Honorato voltasse cedo do campo, e se não voltasse, então só a Vicência poderia ser a portadora, que não havia outra pessoa em casa, e como se achasse naquele instante mesmo em frente ao caminho que desembocava na porteira, trepou-se a cerca e olhou. Não aparecia ninguém. "Que sol danado!" exclamou o rapaz, apanhando o suor com o dedo e atirando-o fora com um estalo das falanges. O sol abrasava com efeito, e ele procurou o abrigo de uma caça de pulhas de carnaúba para esse fim construída a um ângulo do roçado. Deitado de bruços na areia, continuou a cismar. A possibilidade de vir a Vicência ao roçado fazia-lhe correr um calafrio por todo o corpo. Aquela rapariga, filha do vaqueiro de seu pai, andava desde algum tempo a olhá-lo e a sorrir-lhe de uma maneira estranha que o perturbava extraordinariamente. Ele já não podia fitá-la nos seus frequentes encontros, e à noite, quando se fazia roda à porta do vaqueiro para ouvir o Honorato dedilhar o pesqueiro na vila, sentia um entalo na garganta quando tinha de que falar a Vicência, mesmo que fosse para pedir-lhe um coco d'água. A sua situação tornara-se muito mais embaraçosa depois de uma certa manhã em que, indo tomar banho no açude, encontrou-se inesperadamente com a moça, que saía d'água em completa nudez. Ela agachou-se com um grito, enquanto ele voltava bruscamente as costas, sem poder balbuciar uma desculpa, e ganhava a casa cambaleando, com a vista turva e as têmporas a latejarem desesperadamente. Depois desta cena, o Joaquim passou 3 dias sem ir à casa do vaqueiro, e mais passaria se a Vicência, ao encontrá-lo a sós no pátio da fazenda, não lhe houvesse dito: "Olhe, seu Quinca, eu não me zanguei com aquilo, bem sei que não foi por seu gosto." Densos bandos de pássaros infestavam novamente o roçado, abarrotando-se impunemente do milho verde, mas o rapaz continuava a desfiar o rosário das suas reminiscências, num alheamento de que só o tirou a vibração de uma voz feminina que gritou à porteira: "Seu Quinca!" O rapaz estremeceu violentamente e ergueu-se. Lá estava a Vicência, vermelha, esbaforida da caminhada, arrepanhando as saias com uma das mãos e segurando com a outra a trouxa em que vinha o almoço. Ao vê-la, iluminou-se-lhe a boca com um sorriso. "Já está com muita fome?" Abrindo-lhe a porteira e olhando-a de esguelha com um sorriso atarantado, o Joaquim respondeu que não, que ainda era cedo e demais tinha papado uma melancia. Entregando a trouxa, a moça explicava que se havia esperado o Honorato até aquela hora, que o Chico só voltaria tarde e por isso se a dona Chiquinha mandara trazer-lhe o almoço.
e enxugando o rosto com a aba do casaco. Vamos para a casinha, que estou em termos de cair de cansaço e quero voltar logo. Que sol dos diachos! Transpunha a moça a porteira, quando o gancho de uma estaca prendeu-lhe as saias, repuxando-as até mostrar-lhe um bom pedaço das pernas morenas e grossas. Tentando cobri-las precipitadamente, a moça tombou para a frente e teve o Joaquim que ampará-la na queda com o braço direito, cingindo-lhe o tronco na altura dos seios, cujas protuberâncias macias comprimiu com força. Aprumando-se e desprendendo as saias, ela ria sem parar, nervosamente, e a sua hilaridade comunicava-se ao rapaz, dissipando-se a timidez que o constrangia momentos antes. Rindo cada qual mais e comentando o caso, penetraram os dois na palhoça. E enquanto almoçava a sentinela do roçado, a passarada almoçava também, e desta vez tão livre e descansadamente, que por fim, em vez de comer, cantava vibrante e descuidosamente, zigue-zagueando a bel prazer de moita em moita, como soberana absoluta daquela mansão que pouco antes lhe vedavam com tanta inexorabilidade. Houve mesmo um casal de bentivis que foi noivar sobre a cumeira da palhoça, os atrevidos, e em todo o resto do dia não se ouviu mais a voz limpa e estridente do Joaquim gritar, como pela manhã, "Show, bichos!", nem a detonação da sua lazarina ribombar no penetral das matas. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com